Pessoal, tem gente que fica paralisado e não age. E tem gente que age sem consultar a Deus. Sai fazendo por sua própria autossuficiência, vamos dizer assim. Só que Jonathan fez completamente diferente. E eu vou falar com você, a gente vai trocar ideia, vai refletir um pouquinho a respeito disso aqui hoje nesse capítulo. O capítulo é 1 Samuel 14, ou 1 Samuel 14, como você achar melhor. Esse capítulo ele nos ensina que nós precisamos agir, nós precisamos ter iniciativa, nós precisamos ter coragem. Mas isso deve estar conectado, deve estar aliado, deve estar perfeito ali, em perfeita conexão com Deus, que é Ele que nos dá o caminho, nos dá a capacitação e nos dá a força para que a gente vença as nossas batalhas. Beleza, pessoal? Fica até o final que eu vou te explicar. Eu acho que esse capítulo pode fazer sentido com o que está acontecendo na sua vida e eu acho que é interessante que você tenha essa reflexão. Beleza? Bora lá então. Bom, contexto de 1 Samuel 14, o que acontece? A gente já falou nos capítulos anteriores, o povo está oprimido. Ele está sob a liderança de Saul ainda, mas ele está oprimido. Os filisteus estão dominando. E os filisteus eles tinham uma carta na manga muito forte, além deles serem fortes, um número de exército grande, o que eles tinham? Eles não deixavam que armas fossem produzidas em outra região que não na região deles. Eles tinham uma espécie de situação que eles não deixavam. Então você não conseguia ter armas. Você só tinha aquelas que você tinha. Mais armas você não conseguia fazer, porque eles não deixavam. Para fazer você tinha que estar em coligação com eles. Então você não conseguia enfrentá-los. Era meio que isso. O que acontece? O povo está naquela angústia ali, está vendo Saul não sabe, hesitando, não sabe o que faz, papapá. Aí o Jonathan, que é o filho de Saul, ele toma uma decisão corajosa. Ele fala o seguinte, ele chama o escudeiro dele e fala, cara, vamos para cima, vamos ver, vamos enfrentar isso daí. Não dá mais para a gente ficar dessa forma não. Vamos conversar com Deus, eu vou conversar com Deus, vou pedir a Deus orientação, e se Deus confirmar o que eu devo para cima, eu vou. E aí ele conversa com Deus e Deus confirma que ele deve ir para cima. Ele vai para cima, invade lá a região onde tem alguns filisteus e ele derruba lá em torno de 20 filisteus. O que acontece com isso? Nesse momento Deus entra em ação, Deus age. E Deus provoca uma confusão, um terremoto, uma espécie de terremoto na região dos filisteus. Eles começam a brigar um com o outro. Eles começam a detonar um ou outro, um se enfrentando na espada, o outro eles vão ver acontecendo. E lá entre os israelitas, Saul fica sabendo disso, o povo fica sabendo disso, né? Aí ele manda, mas quem foi que está fazendo isso, né? O que está acontecendo? Quem é que foi lá enfrentar os filisteus? Ele manda contar, ele percebe que Saul e o escudeiro dele não estavam. Então ele fala, bora entrar nessa briga aí também. Eles entram na briga também e começam a derrubar os filisteus, né? Porque nesse momento é aquilo que eu falei, Deus entrou em ação. Então, está acontecendo a coisa, tal. Aí Saul tem uma atitude extremamente arrogante, né? Eu quero destacar essa atitude aqui de Saul, pouco inteligente. E a gente muitas vezes cai nessa casca de banana, né? Saul vira para o povo e fala ao povo, enquanto a gente não vencer a guerra, ninguém come. Está todo mundo proibido de comer. Ora essa, pessoal. Pensa no seguinte, você está lutando, você está batalhando, você está lutando, brigando, e você não come. Como é que você vai se manter forte, como é que você vai se manter firme ali, com energia para enfrentar o teu inimigo se você não está alimentado? Uma atitude no mínimo pouco inteligente, uma atitude arrogante, na minha opinião, de Saul. E aí o povo, a contragosto, mas faz isso, ele amaldiçoa, ele ameaça, quem comer vai morrer se não cumprir o que eu estou mandando. Né? Ele promete perante a Deus, ele faz uma promessa, então o povo já sabe, né, da força de Deus. E aí o que acontece? Eles estão lá lutando, aí num determinado momento, Jonathan, que não tinha ouvido, ele não sabia dessa promessa, né, dessa afirmação que o pai havia feito, dessa promessa que o pai havia feito, ele vai e se depara com uma fonte de mel e come, está com fome. Aí ele fala assim, caramba, olha como é que eu já recuperei energia para continuar na luta, vamos embora. Beleza. Aí eles vão, enfrentam, tem uma vitória realmente muito grande, os filisteus fogem e tudo mais. E aí lá se reúne na assembleia,
e Saul fica sabendo que Jonathan comeu mel. E aí fala, não, você vai morrer. E aí o povo intervém, fala, não, peraí, cara. Ah, só um detalhe antes. O que acontece? Nesse meio da guerra, o povo começa a ficar desesperado de fome. Aí o povo peca. Saul, essa atitude extremamente pouco inteligente de Saul faz o povo pecar. Por que o povo peca? O povo pega bicho, pega ovelha, pega bicho que pode ser comido e come o bicho com sangue. E a gente sabe que naquele momento, naquele contexto, não poderia haver comida com sangue. Tinha que tirar o sangue e comer fora daquele local. Ou seja, você matou um bicho aqui, o bicho sangrou e tudo mais, você tem que tirar o bicho dali e fazer um lugar adequado para que não haja o contato com o sangue. Era proibido. O povo está com tanta fome, está tão esganado. Imagina, você lutando e com fome não poder comer. Que o povo come onde tem. Aí ele manda, né? O Saul fica sabendo disso e fala, ó, manda todo mundo trazer o seu touro, a sua comida que vai fazer aqui para comer aqui, para não pecar. Só que o pessoal já tinha pecado. Já tinha acontecido isso. A atitude dele como liderança foi péssima. Ele agiu mal, ele agiu incorretamente. O que acontece? Aí voltando. Aí o povo intervém. O povo fala, não, peraí, Saul. Você não vai matar o Jonathan? Pô, o Jonathan foi um herói. O cara teve iniciativa que inclusive você não teve. Pô, o cara foi aí, lutou, brigou. Foi ele que teve iniciativa e Deus estava com ele. Deus estava com ele e ajudou na vitória. E com Deus a vitória aconteceu, né? Deus capacitou ele para que ele pudesse vencer, e a gente também. Então não pode matar o rapaz. Aí ele não mata, ele recua, ele aceita, e ele continua lá brigando com os filisteus, e a Bíblia relata que ele ainda continua enfrentando os filisteus e derrotando não só filisteus, mas outros povos que se opõem aos israelitas. E aí é isso que eu quero pegar agora, essas duas atitudes. Hesita, né, com medo, com certa covardia ali, e só reage. Saul, ele só reage. Saul, ele só tem alguma ação depois que alguém provoca uma ação. Ele só reage. E Jonathan não, Jonathan provoca uma ação. Jonathan, ele age, certo? Só que ele age pedindo orientação a Deus, coisa que Saul, como líder, não fazia de forma correta, de forma adequada. Saul ficava muito naquela ação e reação. Ele não tinha aquela atitude, né? A palavra é essa. Saul não tinha atitude de chegar e, não, meu irmão, vamos elaborar um plano aqui, eu vou conversar com Deus, vou pedir a Deus que me dê orientação aqui para a gente elaborar um plano para a gente poder resolver isso. Não, ele ficava ali, como é que eu vou fazer? E agora? Não sei se eu faço isso, não sei se eu faço aquilo, se eu fizer isso... Não, ele não tinha. E Jonathan fez o quê? Então, não, eu vou conversar com Deus, vou pedir orientação a Deus, se Deus me orientar para eu ir, eu vou para cima. E não olhou para trás e foi. E ele teve a vitória, obteve a vitória. Eu acredito que isso diga muito sobre o nosso cotidiano. No nosso cotidiano nós lidamos o tempo todo com atitudes que podem ser atitudes que tragam prejuízo ou tragam vantagem para a gente. O importante é que a gente sempre esteja em consonância, em conexão com Deus. Sabe? É separar o teu tempo de qualidade para você orar constantemente, para você estar sempre orando, conversando com Deus de forma franca, sem essa burocracia de ter que ser, não, só posso conversar com Deus na igreja, ou só posso conversar com Deus no quarto, ou só... Cara, Deus tem em todos os lugares. Deus quer fazer parte da nossa vida. Onde você estiver, onde eu estiver, é conversar com Deus, é falar honestamente, é dizer o que tem no seu coração. Porque Deus sabe o que tem no seu coração, mas Ele quer ouvir você falar. Tá? Sem mentira, quer me ouvir falar, quer ouvir você falar, quer ouvir nós falarmos. Ele quer isso. Ele não quer muita burocracia. Eu, pelo menos, entendo dessa forma, tá? Muita burocracia. Só pode isso, só pode. Isso já passou, sabe? Quando Jesus esteve aqui, ele já falou: Deus está na nossa vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, em nome de Jesus, eu peço que você fale com Deus, que você converse com Deus, que você procure, assim como eu estou fazendo, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, refletir o que a Bíblia fala, procurar viver, gente, o que a Bíblia nos fala, o que a Bíblia nos ensina, para que a gente possa viver como Jonathan, com ação, com atitude e junto com Deus, e não de acordo com o Saul, que era um homem que exercia uma liderança, só que era uma liderança fraca, uma liderança que hesitava, uma liderança com medo, uma liderança sem atitude. E não dá para ser líder sem atitude, né, pessoal? Você ser líder sem atitude, como é que você lidera a sua casa, a sua família, se você não tem atitude? Qualquer problema que acontece, você fala: não sei. E o que você acha, mulher? Vê você aí e tal. Eu não sei. Você nunca quer assumir, você nunca quer
Porque o fato de você ter atitude, Jonathan poderia ter errado. Ele poderia ter errado, poderia ter dado errado, certo? Mas ele teve atitude. E mais, ele pediu a Deus a orientação. Mas ele poderia sim ter errado, mas ele fez alguma coisa, ele não ficou ali parado. Eu vou esperar. É tipo daquela pessoa que fala assim, vou ficar aqui quieto. Aí o outro faz alguma coisa e dá errado. Viu? Você fez, eu fiquei quieto, eu não tenho culpa, né? Você que está errado, você que fez. A gente precisa partir para cima, resolver o que tem que ser resolvido. Mas, repito, sempre com a orientação de Deus. Se nós buscarmos a orientação de Deus, se nós buscarmos os ensinamentos, os conselhos que ele tem para nos dar, certamente a gente vai, na maioria das vezes, ter atitudes corretas, atitudes adequadas. Quando a vitória vier, ela vai ser saboreada, e quando a derrota vier, ela vai ser sentida, só que ela vai ser sentida, ela vai ser aproveitada como lição, como uma lição para que você no futuro não erre novamente. Isso que a gente precisa tomar cuidado, atenção e agir. Ação, vamos agir na nossa vida, mas sempre com os conselhos, com a presença de Deus na nossa vida. Beleza, pessoal? O capítulo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Vou pedir que você não saia do vídeo, tá? Por favor, não saia do vídeo antes de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para que você seja avisado aí dos próximos vídeos que nós formos fazer. Aqui todos os dias a gente faz um vídeo refletindo um capítulo da Bíblia, incentivando você a ler esse capítulo, tá? Para que você também tenha as suas sensações, as suas ideias, e para que a gente possa não só refletir, mas que a gente possa viver, tá? Procurar colocar em prática aquilo que a Bíblia nos ensina. Beleza, pessoal? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, pessoal.